Fala galera, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do Full Stack na Prática. Hoje a gente vai continuar então a nossa saga aqui sobre Svelte Kit, beleza? Falando mais um pouco sobre componentização, ou sobre componentes, ok? Como é que a gente faz então para criar componentes, para poder customizar a nossa aplicação, separando-a em componentes, ok? Individuais. Bom, se você já trabalhou com algum outro framework, ou inclusive talvez até com o próprio Svelte, você sabe como é que se cria componentes aqui. Mas para quem nunca viu, a gente vai ter uma breve explicação aqui, rapidamente, para falar um pouco sobre componentes, antes da gente começar a quebrar a nossa aplicação efetivamente em componentes. Beleza? Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender sobre componentes no Svelte é que tipo de arquivo eles são. Bom, a primeira coisa que a gente tem que saber é que são arquivos Svelte, ponto Svelte, como todos os outros que nós já criamos até hoje. Ok? Então eu vou criar aqui, dentro da própria pasta da pasta routes mesmo, um novo arquivo, ok? Não é aqui que a gente vai deixar nossos arquivos de componentes. Esse aqui eu vou criar só para explicar para quem ainda não conhece ou não sabe como é um componente no Svelte, beleza? Eu vou criar um novo arquivo e eu vou dar um nome para esse arquivo. E o nome que eu der para esse arquivo vai ser o nome do meu componente. Então aqui, por exemplo, vamos supor que eu vou criar um componente chamado de botão, né? Então button.svelte. Primeira coisa para reparar aqui é que o nome do componente ele segue o padrão Pascal Case. Para quem não se lembra, Pascal Case, você tem a primeira letra maiúscula e as letras das palavras seguintes em maiúsculo também. Todas as demais são minúsculas. Temos o Camel Case, que é similar, porém a primeira letra já é minúscula, ok? E o último é o Snake Case, em que nós temos a separação pelo hífen, beleza? Nomes de componentes sempre seguindo o Pascal Case. Então, nesse caso, nós criamos um componente chamado Button. E diferentemente do Angular, né, de outros frameworks como o Angular, por exemplo, que você tem que importar esse componente no módulo da sua aplicação, módulo principal da aplicação, ou no React, que você tem que ficar importando, exportando o componente, né, no caso. Aqui não, aqui a gente não precisa exportar nada. Só de eu criar esse elemento aqui, eu criar esse arquivo aqui, ele já é um componente para o Svelte. Como é que a gente pode comprovar isso? Bom, deixa eu fechar aqui as outras abas. Vamos abrir aqui a nossa página inicial, ok? Deixa eu navegar para ela aqui no nosso site. Aqui na página inicial nós temos o meu site. E a primeira coisa que a gente vai fazer é abrir uma tag de script aqui em cima e import button from button.svelte. O que nós fizemos aqui foi muito simples. Nós estamos importando então o componente button do arquivo button.svelte. Você pode estar se perguntando, mas a gente não está exportando isso aqui de lugar nenhum, né? Não tem nenhum arquivo exportando um button, uma classe, um objeto com esse nome, certo? Muito bem, é dessa forma que o Svelte trabalha. Se a gente tem um arquivo .svelte, ok, iniciando em Pascal Case, nesse caso aqui, ele vai entender que este arquivo é um componente, então automaticamente ele já vai permitir que a gente importe esse componente nos outros arquivos .svelte também. Então dessa forma a gente pode vir aqui e usar esse componente. Eu vou simplesmente abrir a tag, digitar o nome do componente, no caso aqui button, e fechar a tag. Beleza? Repara que nada mudou aqui, obviamente, por quê? Porque nós estamos usando esse componente, mas nós não colocamos nenhum conteúdo nele. Se a gente colocar aqui um HTML, então vou colocar aqui um button, clique aqui. Repara que ele já apareceu aqui, ó, clique aqui, né? Então nesse caso o botão está funcionando, no caso o componente de botão está funcionando, e a gente pode validar isso mais uma vez, replicando esse componente algumas vezes aqui na tela. Quando eu salvo, ele está sendo replicado aqui várias vezes na tela. Então dessa forma a gente consegue ver que, primeiro, né, a criação de um componente consiste basicamente em criar um arquivo seguindo o padrão Pascal Case, e a utilização do componente consiste apenas em você importar esse componente aqui, desta forma, no seu arquivo onde você quer utilizá-lo. Nesse caso eu estou aqui no myspage.svelte, da raiz das nossas rotas, né? Então na nossa rota principal, a rota home, beleza? E aí dessa forma a gente pode sair usando o componente como a gente bem entender. E o mais legal disso é que, como ele é um componente, ele é reutilizável. Então, nesse caso, qualquer alteração que eu quiser fazer no botão, eu não preciso mais fazer individualmente em cada um deles aqui. Basta eu fazer
diretamente aqui no componente. Então, se eu quiser colocar uma classe, por exemplo, definindo o fundo como vermelho, né, utilizando o Tailwind que a gente já importou na outra aula, ok? A gente pode fazer isso aqui. Então, veja, eu coloco o fundo vermelho, coloco o texto branco, posso colocar um padding aqui de 4, por exemplo, ou de 3, talvez. Muito bem, posso dizer que ele é rounded, rounded LG, para ficar um pouquinho mais arredondado, né? Então veja só que interessante, nós já criamos aqui um botão e esse botão é um componente, então a gente pode utilizá-lo em vários outros lugares, né? Muito bem, desta forma a gente já está começando a ver um pouquinho como é que é a anatomia, como é que é a estrutura de um componente. Aqui nós inserimos diretamente o HTML, beleza? Mas o componente ele pode não ter só o HTML, ele também pode ter outros dois elementos aqui, que é a tag script e a tag style. Qual é a diferença, por exemplo, quando você olha para isso aqui, você deve lembrar, se você já trabalhou com o Vue.js, você deve se lembrar que é a estrutura muito parecida com o Vue.js, certo? Lá no Vue nós também temos o script, também temos o HTML, que no caso ele tem uma tag envolvente chamada template. No Svelte não é necessário essa tag. E aqui embaixo nós temos o style, beleza? A primeira coisa que você tem que entender é que no Svelte, tudo dentro de um componente, ele é para o escopo. Ele está dentro desse escopo aqui. Se lá no Vue.js a gente criava um estilo, aqui é CSS padrão, então eu vou criar uma classe chamada, por exemplo, sei lá, BTN, e aqui eu vou colocar, não sei, vou colocar aqui color vermelho, por exemplo, tá? Eu vou tirar essas classes aqui que a gente colocou do Tailwind e eu vou colocar só a classe que está ali embaixo, então BTN. Já vamos explicar isso aqui, ok? Mas por enquanto o que basta a gente entender é o seguinte: eu criei um estilo aqui, né? Criei a tag de style e criei uma classe CSS BTN, coloquei o estilo aqui dentro e eu já posso utilizar essa classe aqui em cima do botão. Você pode até pensar, como eu estava falando em relação ao Vue.js, que isso aqui vai ser aplicado para toda a aplicação, mas não vai. Ele é o inverso do Vue.js. Lá no Vue.js, para você ter esse estilo aplicado apenas ao escopo deste componente, ou seja, para que esse estilo não seja passado para outros componentes, você teria que colocar aqui em cima no style, ok, este parâmetro aqui, scope ou scoped, não me lembro exatamente como era agora, acho que era scoped, lá no Vue.js. Aqui no Svelte não é necessário. Se você criar a tag style e começar a criar os seus estilos ali dentro, todos esses estilos vão poder ser usados unicamente por esse componente button aqui. Eu não posso chegar no page, por exemplo, e colocar aqui no meu site, aqui no H1, a classe BTN. Se eu fizer isso, repara que nada mudou aqui no texto, ok? Porque a classe BTN, que é a classe que está definindo o texto como vermelho aqui, né, que nós criamos agora aqui no nosso componente do button, ela é escopada, se a gente pode dizer assim, né? Ela, na verdade, ela aplica-se apenas ao escopo do componente do botão, beleza? E a outra coisa que nós temos em todo componente é o script, a tag de script. A tag de script, muito simples também, a gente pode colocar aqui dentro basicamente código, eu não vou dizer código JavaScript, porque na verdade o que acontece é o seguinte, aqui dentro sim, a gente vai colocar JavaScript, mas esse JavaScript aqui ele vai ser interpretado pelo Svelte, então ele tem algumas diferenças, ok? De um JavaScript puro, não se pode dizer que aqui dentro vai JavaScript puro. Mas vamos lá, para vocês entenderem isso um pouco melhor. Eu vou criar uma variável aqui, então eu vou criar uma variável let, vou chamar de, por exemplo, name. E vou colocar aqui John. Beleza, é o nome do cara aqui. Nossa variável name tem o nome de John, ok? Bom, a gente está dentro do componente do botão, né? Talvez seja mais elegante a gente fazer isso de uma forma um pouco diferente. Eu vou chamar de label e eu vou trocar o nome John pelo clique aqui. Então a gente tem aqui um label e um igual a uma string clique aqui. No caso do Svelte, a gente pode simplesmente usar essa variável no nosso HTML, ok? Utilizando a interpolação de strings. Ou seja, a gente apenas coloca chaves, abre e fecha chaves, e dentro a gente coloca a variável que a gente quiser. Nesse caso, eu coloquei a label aqui. Se a gente mudar o texto da label, por exemplo, clique e salvar, repara aqui no nosso front-end então que ele já alterou para clique. Portanto, nesse caso, a gente já está utilizando então o JavaScript, então a gente cria uma variável,
atribui um valor a ela e pode utilizar essa variável aqui dentro do componente, passando aqui, né, o seu valor dentro das chaves. O que é interpolação, né, para string nesse caso aqui? Tudo que você coloca entre chaves, o framework vai converter para uma string no final. Então, se a gente colocar aqui, por exemplo, eu vou sair do componente, eu vou colocar aqui dentro da página mesmo, tá? Embaixo aqui do botão. Vamos colocar aqui entre chaves 2 mais 2 e salvar. Repara que ele mostrou o número 4 aqui, ok? O que ele fez aqui? Ele executou esse trecho de código, JavaScript, beleza? Teve um resultado, que foi 4, o número inteiro 4, ok? Eu estou somando inteiro com inteiro aqui, deu 4. E ele converte isso para uma string para poder exibir e renderizar aqui na tela. Então, isso é a interpolação para string, nesse caso, que os frameworks JavaScript costumam utilizar. Em alguns você vai ver, por exemplo, se eu não me engano, no próprio Vue também, no Vue.js, são duas chaves, né? Abre chaves, fecha chaves. No caso do Svelte, é apenas uma chave, abre e fecha. Beleza? Isso é muito legal porque a gente pode estender os nossos componentes para um potencial muito maior. Nesse caso, a gente criou um botão, não tem nenhuma ação, ele não funciona, não serve para nada, mas ele já tem aqui o quê? Um JavaScript, né? Uma pequena variável que tem um valor. Eu já estou usando essa variável dentro do meu componente e, além disso, eu também tenho aqui uma classe CSS. É claro que nesse nosso projetinho aqui, a gente não vai estar criando aqui os estilos dessa forma, porque a gente já importou a biblioteca Tailwind, que é uma biblioteca de utilitários, né? De utilidades, e por isso não tem necessidade de a gente ficar criando os estilos aqui, ok? Isso aqui foi para demonstrar para vocês como é a anatomia e a estrutura de um componente com o Svelte. Só tem mais uma coisa que eu queria explicar para vocês aqui, para ficar um pouco mais interessante, beleza? Se a gente quisesse que, por exemplo, vamos supor, temos aqui vários botões, né? Tenho 4 botões, mas eu não quero que o texto seja clique em todos eles. Eu quero que o texto seja diferente, eu quero que o primeiro seja, por exemplo, botão 1, e o outro seja botão 2 ou qualquer outra coisa assim. Como é que a gente poderia fazer isso aqui diferenciando todos eles? A forma mais simples da gente fazer isso, e a mais prática, né, pensando aqui no Svelte, é a gente exportar essa variável aqui. Não se assuste com o termo exportar aqui, beleza? A gente não vai criar nenhum arquivo a mais, a gente não vai ter que colocar nada em definição, não se preocupe com isso aqui agora, beleza? O que tem que fazer é só colocar a palavra export na frente. É por isso que eu já digo que aqui ele começa a diferenciar um pouquinho do JavaScript puro. O que a gente está fazendo aqui? A gente está exportando uma variável, né, chamada label. E nesse caso, quando a gente exporta uma variável dessa forma aqui no Svelte, ele permite que a gente utilize essa variável como sendo um parâmetro do nosso componente, um atributo do nosso componente. Então, por exemplo, eu posso vir aqui em Button, dou um espaço, e repara que quando eu dou Ctrl Space aqui, ele já aparece para minha dica, no caso IntelliSense aqui do VS Code, já está me dando a dica de utilizar label como parâmetro, ok? E o que significa isso? Eu posso colocar aqui label igual clique aqui. Muito bom. Repara o que aconteceu aqui. A gente colocou o atributo label e o valor para ele. Nesse caso é só um texto, né? Uma string normal. Clique aqui e o nosso primeiro botão, se você reparar aqui no lado direito, já ficou com o texto clique aqui. Isso é muito bom porque agora a gente consegue ter textos, no caso labels, diferentes para nossos botões, beleza? Então, por exemplo, eu posso ter um outro botão com uma outra label chamada botão 2. Posso ter no terceiro botão aqui uma outra label chamada teste e no quarto botão eu não quero colocar nada, vou deixar o padrão. No primeiro botão, clique aqui, né? Apareceu conforme aqui. No botão 2, botão 2, muito bem, o terceiro teste, dá para ver aqui também. E o quarto, que a gente não colocou label, ele pegou a label padrão, que é botão 1, que nós já definimos aqui no nosso componente, botão 1, ok? Então, quando a gente não define um atributo, nesse caso aqui o atributo label, lá na chamada do componente, que é aqui, ele automaticamente vai pegar o valor padrão. E é dessa forma que a gente trabalha com componentes no Svelte. Todo componente segue esse padrão, segue essa estrutura, então sempre você vai ter uma tag de script, no caso, um trecho de HTML, e aqui nesse caso, diferentemente também de outros frameworks como React ou como o próprio Vue também, você não precisa ter uma tag raiz apenas, ok? Uma tag root, no caso. Você pode ter várias. Geralmente lá você precisaria ter, por exemplo, uma div e colocar todo o conteúdo dentro da div, não é? No caso do React, por exemplo. Aqui não mais é necessário fazer isso. No Svelte você não precisa fazer isso. Você pode criar
todos os teus elementos aqui dentro, certo? Então posso colocar aqui, por exemplo, sei lá, um link, href para a mesma página, para a página inicial, né? Hello, tudo isso dentro do componente do botão, né? Claro que vai ficar uma bagunça isso aqui, não vai fazer o menor sentido para esse componente, mas dá para a gente ter uma ideia de como funcionam os componentes. Posso colocar um parágrafo, hello e assim por diante. Então repara que a gente, dentro do componente do button, a gente começou a colocar aqui 3 elementos HTML sem nenhum elemento envolvendo esses 3. Então não é necessário ter um elemento envolvente aqui, como é necessário, por exemplo, em outros frameworks. Beleza, pessoal? Bom, espero que tenham gostado. Essa aqui foi uma aula rápida, uma dica prática aí de como criar um pequeno componente com o Svelte. Na próxima aula a gente vai voltar para a nossa aplicação, a gente vai remover esse componente de button que a gente criou aqui só para exemplificar. A gente vai voltar para a nossa aplicação, para o nosso sitezinho, e a gente vai começar a quebrar os elementos desse site em componentes utilizando o Tailwind, utilizando também uma biblioteca específica já de alguns componentes pré-configurados para Tailwind chamada Mirac. Beleza? Se gostaram do vídeo, por favor, deixe o joinha aí embaixo, deixe os comentários para eu saber que está sendo útil para vocês. Se inscreve no canal se quiser continuar vendo mais vídeos como esse. E até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.